Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Portugal foi um dos países com maior crescimento económico na Europa no primeiro trimestre e, no seu conjunto, a União Europeia também ultrapassou o crescimento dos Estados Unidos nos primeiros 3 meses do ano. O crescimento do PIB na zona euro foi de 1,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, tendo em conta a estimativa rápida do Eurostat, divulgada esta sexta-feira. Mas o líder mundial das grandes potências económicas, pelo menos até agora, é a China, com um crescimento de 4,5% no primeiro trimestre de 2023, justificado pelo abandono da política da Covid-0. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, Portugal bateu os números europeus ao alcançar um crescimento económico de 2,5% em termos homólogos. São números muito acima dos apontados pelos economistas ouvidos nos últimos dias pelo Expresso, que apostavam em 1,5%. Sem entrar em grandes detalhes para já, o INE aponta como razões deste aumento uma aceleração das exportações de bens e serviços e um abrandamento das importações. Para além disso, os preços estão a baixar mais nas importações do que nas exportações. A temida recessão na zona euro parece estar mais longe, como analisa João Silvestre, editor de Economia do Expresso. A zona euro continua a crescer, embora pouco, e países que estavam em risco de entrar em recessão, a começar no caso da Alemanha, que é um grande país e que para nós Portugal é muito importante em termos de comércio externo, se escapou à recessão. Pelo menos tinha tido um trimestre negativo nos últimos 3 meses de 2022 e entrou a crescer este ano. E, portanto, esses fatores todos juntos têm a vantagem de ajudar também Portugal a poder ter um trimestre um bocadinho melhor do que se esperava em 2023 e, eventualmente, até chegar ao fim do ano com um crescimento melhor. O reverso disto, ou o lado mau destes dados, é que uma economia a crescer mais rapidamente do que se esperava coloca mais dificuldades ao Banco Central Europeu para travar a inflação. O que quer dizer que, no limite, pode levar a que o Banco Central Europeu tenha que subir mais os juros do que seria suposto, ou mantê-los altos durante mais tempo, para conseguir ter o mesmo efeito na descida dos preços que teria se a economia estivesse em pior situação. Além do crescimento económico português, o INE divulgou também os números da inflação, ainda em estimativa rápida. 5,7% é o valor apontado para abril, o que significa que a inflação continua em trajetória descendente desde o pico alcançado em outubro. E se compararmos com março, até corresponde a uma descida significativa, já que nesse mês a taxa foi de 7,4%. É importante sublinhar que o impacto da medida IVA zero só estará refletido no índice de preços no consumidor relativo ao próximo mês de maio. O que mexe nos números da inflação de abril é a queda de preços dos produtos energéticos. Já o preço dos produtos alimentares continua a subir, ainda que de forma mais lenta. Fechamos por hoje o Economia Dia a Dia, mas antes da despedida convido a ouvir o podcast de Expresso Imobiliário. Uma entrevista ao investigador Gonçalo Antunes diz que há estimativas que dizem que entre 60 e 80 mil famílias vivem em habitações precárias em Portugal. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearibeiro@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas.